Considere por um momento esta ideia. Você possui tudo o necessário para transformar completamente sua existência. No entanto, talvez você ainda esteja vivendo como se estivesse desprovido de recursos. A questão não reside na escassez de oportunidades, nem no governo, nem em seu superior, nem em suas finanças. O problema é a frequência incorreta em que você está sintonizado. Você está almejando o sonho certo, mas utilizando a ferramenta errada. Já se questionou por que a lei da atração parece funcionar para outras pessoas, mas não para você? Eu lhe mostrarei como corrigir isso em apenas 3 dias. Você acorda pela manhã, ainda sonolento, e o primeiro pensamento que o invade é a preocupação. O aluguel em atraso, o cartão de crédito no limite, a conta de energia elétrica mais elevada que o previsto. Então, você se recorda que algum tempo atrás começou a estudar sobre a lei da atração. Lembra de ter lido que bastava pensar positivamente, que bastava acreditar. E você até tentou. Realizou afirmações, escreveu em um caderno, repetiu frases diante do espelho. Mas apesar de todo esse esforço, sua vida não mudou. Ou pior, parece que até piorou. E então você pensa com um toque de frustração: será que tudo isso é apenas uma ilusão? Mas eu peço que você considere uma perspectiva diferente. E se o problema não for a lei da atração em si? E se o problema for simplesmente que você está sintonizado na frequência equivocada? Tudo, absolutamente tudo no universo é energia. Eu, você, este vídeo, o telefone em suas mãos. E energia sempre vibra. Isso não é filosofia, é física. A ciência já comprovou que todo corpo, toda partícula, todo pensamento carrega uma frequência vibracional. E a lei da atração não responde ao que você deseja conscientemente, ela responde à sua frequência. E sua frequência é determinada pela emoção que domina seus pensamentos. Quando você acorda preocupado, com medo, angustiado e permanece nessa vibração durante todo o dia, você está literalmente atraindo mais situações compatíveis com esse padrão. É como se você fosse uma antena e seu sinal estivesse ajustado para captar apenas problemas, atrasos, imprevistos. Não é que o universo quer puni-lo, é que ele somente pode lhe entregar aquilo com o qual você está em harmonia. É como ligar o rádio em uma emissora de notícias negativas e esperar ouvir uma melodia alegre. Simplesmente não funciona. E talvez agora você esteja se indagando: mas como eu altero essa frequência, se tudo ao meu redor me puxa de volta para a realidade difícil que estou vivenciando? Eu entendo. Eu já estive exatamente nesse ponto. Houve um período em que meu trabalho consistia em limpar os banheiros de outras pessoas. Eu ganhava tão pouco que nem me dava ao trabalho de calcular. Não tinha educação, não tinha perspectivas, não tinha aspirações. Mas um dia, alguém me presenteou com um livro: Pense e Enriqueça. E aquilo despertou algo em mim. Eu comecei a imaginar um Bob diferente. Um Bob com dignidade, um Bob com propósito, um Bob com dinheiro no bolso. E mesmo sem saber como aquilo aconteceria, eu decidi: eu não vou mais sintonizar no medo. Foi nesse instante que tudo começou a mudar. Porque quando você modifica sua vibração, você muda a frequência de sua vida. Isso não quer dizer que todos os problemas desaparecem num passe de mágica. Mas você começa a enxergar oportunidades onde antes só via obstáculos. Você começa a agir com mais confiança, a falar de forma mais positiva, a se comportar como alguém que já está na vida que deseja. E gradualmente, a realidade começa a se moldar ao seu novo padrão interno. Isso não é apenas minha experiência pessoal. Há pesquisas na área da psicologia positiva que demonstram que pessoas que cultivam emoções positivas, como gratidão e entusiasmo, apresentam níveis mais elevados de bem-estar, produtividade e até mesmo saúde física. Em outras palavras, mudar a frequência transforma tudo. Mas para que isso funcione, você necessita de prática, não apenas de conhecimento. Precisa parar de usar a mente como uma câmera que registra o mundo e começar a usá-la como um projetor que molda o mundo. E aqui está um exercício simples, que pode transformar sua frequência em apenas 3 dias. Assim que acordar, antes de pegar o celular,
Sente-se na cama por 5 minutos. Respire profundamente e imagine, com o máximo de detalhes possível, como seria um dia perfeito para você. Não visualize apenas imagens, mas inclua a emoção. Como seria sentir-se confiante? Como seria ter paz? Como seria saber que tudo está fluindo a seu favor? Entre nesse estado emocional, mesmo que sua realidade externa diga o contrário. Se você repetir isso por 3 dias consecutivos, começará a perceber algo sutil mudando dentro de você. Talvez não seja uma transformação monumental, mas será um deslocamento de frequência. E esse deslocamento é tudo o que você precisa para começar a atrair novas ideias, novas pessoas, novas soluções. E tudo começa com a decisão de parar de vibrar no medo e começar a vibrar naquilo que você deseja experimentar. Você nunca atrai o que você quer. Você atrai o que você é. E o que você é pura vibração. Você pode ter lido dezenas de livros, assistido a centenas de vídeos, participado de palestras e cursos sobre prosperidade, sucesso e lei da atração. Pode ter colecionado frases motivacionais e decorado todas elas. E mesmo assim, sua vida continua praticamente a mesma. Você continua sentindo que algo invisível o puxa de volta para o mesmo lugar, como se houvesse uma barreira invisível impedindo seu crescimento. Já se sentiu assim? Eu senti por anos, e só compreendi o que estava acontecendo quando descobri o que realmente governa nossos resultados. O paradigma. Paradigma é um conjunto de crenças, hábitos, memórias e padrões de comportamento que residem em seu subconsciente. É como um sistema operacional invisível, operando por trás de cada decisão que você toma, de cada reação automática que você tem. Ele foi instalado sem sua permissão, sem seu controle. Vem da infância, da cultura, da família, da escola, de tudo aquilo que você ouviu repetidamente e aceitou como verdade, mesmo que não fizesse sentido. E aqui está a chave. Esse paradigma é o verdadeiro responsável por 96% de suas ações diárias. Não é o que você pensa conscientemente, é o que está programado no fundo de sua mente. Você pode conscientemente querer ganhar muito dinheiro, mas se seu paradigma diz que dinheiro é sujo, difícil, ou que pessoas ricas são egoístas, você vai sabotar qualquer chance de prosperar. Pode até ganhar algum valor, mas encontrará uma forma de perder ou afastar isso. Durante muito tempo, eu acreditava que para ganhar dinheiro, você precisava ter uma excelente formação acadêmica. Cresci ouvindo que sem diploma, ninguém me daria oportunidades. E por não ter concluído os estudos, comecei a aceitar a ideia de que minha vida estava limitada a empregos manuais. Eu achava que aquele era meu lugar. E o mais assustador é que eu não percebia que era apenas uma programação, um paradigma herdado. Somente quando comecei a estudar a mente com seriedade, com profundidade, percebi o poder que esse paradigma tinha sobre minha vida. E não pense que isso afeta apenas a área financeira. O paradigma comanda como você se relaciona com outras pessoas, como você enxerga o amor, como você cuida da sua saúde, como você reage diante de uma crítica, como você lida com fracassos. É por isso que tantas pessoas vivem repetindo padrões. Mudam de emprego, mas enfrentam o mesmo tipo de chefe. Mudam de relacionamento, mas sentem as mesmas frustrações. Mudam de cidade, mas os problemas as acompanham. Nada muda externamente, porque o paradigma interno permanece intacto. Um dado que me chamou a atenção é que, segundo uma pesquisa publicada pela Harvard Business Review, mais de 90% das metas definidas no início do ano são abandonadas antes de março chegar. Não por falta de vontade, mas porque o comportamento antigo, programado no subconsciente, sempre supera a força de vontade consciente. Isso mostra que a mudança duradoura não depende apenas da intenção, ela exige reprogramação. E essa reprogramação acontece por meio da repetição e da emoção. Você precisa repetir novas ideias com sentimento até que elas penetrem no subconsciente e substituam o antigo programa. Não é uma questão de ouvir uma frase inspiradora uma vez e esperar um milagre. É como gravar um novo caminho
em um disco rígido. É preciso insistência, persistência, disciplina emocional. E você precisa aceitar o desconforto que isso traz, porque o paradigma vai resistir, vai tentar mantê-lo no mesmo lugar, vai fazê-lo duvidar, procrastinar, esquecer compromissos, minimizar resultados. Vai tentar de todas as formas proteger sua zona de conforto, mas é nesse ponto que você precisa decidir. Ou você continua vivendo sob o controle de um paradigma que não escolheu, ou começa a escrever uma nova história com consciência e propósito. Eu conheci pessoas que tinham todas as condições externas para vencer, mas viviam fracassando, sempre encontrando uma forma de sabotar o sucesso. E conheci outras que vieram do nada, mas reprogramaram seus paradigmas e construíram impérios. Um exemplo notável é o de Jim Carrey. Ele cresceu em uma família extremamente pobre, dormia em uma van com os pais, mas decidiu que aquilo não era o fim. Ele escreveu um cheque para si mesmo no valor de 10 milhões de dólares, datado para alguns anos no futuro. Todos os dias, ele olhava para aquele cheque, visualizava, sentia como se já fosse real. E anos depois, ele assinou um contrato exatamente nesse valor para atuar em um filme. Ele não mudou o mundo exterior primeiro, ele mudou o paradigma interno. Então, se você sente que está bloqueado, que está fazendo de tudo, e mesmo assim os resultados não aparecem, eu lhe digo, não é falta de esforço, é falta de alinhamento com um novo paradigma. Você precisa parar de tentar mudar os frutos e começar a mudar as raízes. E as raízes estão na mente subconsciente. A partir de hoje, observe suas reações automáticas, seus pensamentos recorrentes, suas crenças mais antigas. Pergunte a si mesmo, isso é realmente verdade ou é apenas algo que me ensinaram e que eu nunca questionei? E depois, escolha uma nova ideia, uma ideia que represente quem você quer ser. Repita essa ideia todos os dias, de manhã e à noite com emoção. Sinta que ela já faz parte de você. E persista, mesmo que o mundo ainda pareça o mesmo, porque o mundo não muda de fora para dentro. Ele muda de dentro para fora, quando você muda o que está comandando seus pensamentos, emoções e ações. Você pode sim mudar sua vida, mas primeiro, precisa mudar o programa invisível que está funcionando nos bastidores. O nome desse programa é paradigma, e ele só obedece a uma linguagem, a da repetição emocional. É hora de se comunicar com ele na língua que ele entende. A maioria das pessoas vive olhando para fora. Elas observam o extrato bancário e decidem que não podem comprar algo. Elas olham para o espelho e dizem que não são bonitas o suficiente. Elas olham para o boletim escolar do filho, para o noticiário da televisão, para os preços do mercado e acreditam que tudo isso define suas vidas. E fazem isso todos os dias, sem perceber que estão usando os sentidos errados para criar a realidade que desejam. Elas estão esperando a mudança acontecer lá fora, para então sentir algo diferente aqui dentro. Mas não é assim que funciona, é o oposto. É o que você sente e vê internamente que começa a moldar o que existe lá fora. O que eu quero que você entenda é que seus 5 sentidos são ferramentas valiosas para interagir com o mundo físico, mas são completamente inúteis quando se trata de criar uma nova realidade. Os sentidos são mensageiros do presente. Eles só conseguem registrar o que já existe. Eles não têm acesso ao que está por vir. E se você vive baseado somente no que seus olhos veem, você se torna refém das circunstâncias atuais. É como dirigir um veículo olhando apenas pelo retrovisor. Você até sabe de onde veio, mas não tem ideia de para onde está indo. Agora, existe uma outra parte de você, muito mais poderosa, um sentido que não precisa de evidências externas para funcionar. É sua imaginação. A imaginação é a ponte entre o que existe hoje e o que pode existir amanhã. É nela que você cria a imagem do futuro. E é essa imagem que determina a frequência em que você vibra. Você não se move em direção à realidade que já existe. Você atrai essa realidade para si quando começa a se comportar como se ela já estivesse acontecendo. Eu me lembro exatamente do momento em que tudo isso fez sentido para mim. Eu estava sentado em uma tarde de verão no quintal, sem nada de especial acontecendo. E, de repente, comecei a visualizar algo que até então parecia impossível. Um estúdio de gravação próprio,
onde eu poderia gravar vídeos e transmitir mensagens para o mundo inteiro. Eu não tinha o dinheiro necessário, nem os equipamentos, nem a equipe, mas eu tinha a imagem. Eu a via com tanta clareza que podia sentir o cheiro do carpete novo, ouvir o som da minha própria voz sendo reproduzida nos monitores, visualizar as telas na parede, as câmeras posicionadas. Tudo isso existia apenas na minha mente, mas para mim já era real, e eu mantive essa imagem, por semanas, por meses, sem me importar com as circunstâncias externas. E hoje, esse estúdio existe. Eu estou nele agora, enquanto falo com você. E cada detalhe é exatamente como estava na minha imaginação. As pessoas confundem imaginação com fantasia, acham que é algo tolo, infantil. Mas isso é um erro grave. A imaginação é o princípio criador da mente. Tudo o que existe hoje, aviões, computadores, filmes, empresas, músicas, casas, começou na mente de alguém como uma imagem. O que diferencia quem realiza de quem apenas sonha é a persistência em manter essa imagem até que ela se torne inevitável. Você já reparou que crianças pequenas conseguem imaginar mundos inteiros com apenas uma caixa de papelão? Elas viajam, constroem castelos, lutam com dragões, e tudo isso é absolutamente real para elas. Sabe por quê? Porque elas ainda não foram condicionadas a acreditar que só o que os olhos veem é verdade. Elas ainda estão conectadas com o poder da mente criadora. Mas com o tempo, essa habilidade vai sendo diminuída, anulada, sufocada, e as pessoas crescem acreditando que não devem sonhar demais, que não podem querer muito, que precisam ser realistas. Mas o realismo, muitas vezes, é apenas uma forma educada de desistência. Se você quer mudar sua vida, precisa resgatar essa capacidade. Precisa dedicar tempo diariamente à sua oficina mental. Escolha um horário todos os dias, mesmo que por apenas 5 minutos. Sente-se em silêncio, feche os olhos e construa uma cena da vida que deseja viver. Imagine-se acordando na casa com a qual sonha, convivendo com as pessoas que ama, realizando o trabalho que o inspira. Veja os detalhes, sinta as emoções, ouça os sons. E quando terminar, carregue essa vibração com você durante o dia. Não espere que o mundo lá fora mude. Mude você por dentro. Porque o mundo lá fora é apenas o reflexo. O problema é que as pessoas dizem, eu acredito quando ver. Mas a verdade é que você só vai ver quando acreditar. A imaginação é o canal pelo qual você se conecta com a realidade que ainda não existe. E quando você mantém essa imagem com clareza, com constância e com emoção, o universo começa a se reorganizar para trazer isso até você. Não de forma mágica, mas por meio de coincidências, ideias, pessoas e oportunidades que começam a surgir. E tudo isso começa com uma imagem. Você pode achar que isso é exagero, mas já houve um tempo em que enviar uma mensagem instantânea para o outro lado do planeta parecia impossível. Houve um tempo em que falar em pisar na Lua era motivo de piada. Mas alguém imaginou. Alguém manteve a imagem. E agora tudo isso é normal. Então, por que seu sonho seria diferente? Ele só parece distante porque você ainda não o está vivendo por dentro. O que você precisa não é mais esforço, é mais clareza, mais definição, mais presença dentro daquilo que quer criar. Lembre-se, seus olhos veem o que é. Sua imaginação vê o que pode ser. E é isso que muda tudo. Comece a viver a partir da imagem interna. E o mundo externo não terá escolha a não ser se alinhar com ela. A lei da atração está sempre funcionando, quer você acredite nela ou não. Ela não é uma ferramenta que você liga e desliga quando quer. É uma força constante, assim como a gravidade. Mas o que determina o que você atrai não é o que você pensa casualmente, nem o que você deseja com intensidade, nem o que você repete mecanicamente em um caderno. O que determina o que você atrai é sua vibração. E sua vibração é ditada, em última análise, por aquilo que você sente com mais frequência. Pense em como você se sente na maior parte do tempo. Quando acorda de manhã, qual é a primeira sensação que você tem? É gratidão, leveza, confiança, ou é pressa, preocupação, ansiedade?
Aquela sensação que surge nos primeiros minutos do dia é um reflexo direto de sua vibração predominante. E é a partir dessa frequência que o universo responde. Você pode repetir 1000 afirmações ao longo do dia, mas se sua vibração estiver carregada de dúvida, escassez e resistência, é isso que você vai continuar atraindo. Foi quando compreendi isso que as peças começaram a se encaixar de verdade. Eu percebi que a atração não acontece apenas no plano das ideias. Ela acontece em um nível mais profundo. Em um plano energético, Einstein já dizia: tudo é energia, tudo vibra, e você está emitindo uma vibração o tempo todo, esteja consciente disso ou não. E essa vibração não é algo que você cria apenas com palavras ou pensamentos isolados. Ela é construída pela soma de seus sentimentos, pela repetição de seus estados emocionais, pelas histórias que você conta para si mesmo quando ninguém está ouvindo. Eu me lembro de um caso específico, anos atrás. Eu estava conversando com um empresário que me contou que estava há meses tentando atrair mais clientes para o seu negócio. Ele havia feito um quadro de visão, afirmava todos os dias que o dinheiro fluía facilmente, visualizava a agenda cheia. Mas, ainda assim, o movimento não aumentava. E bastaram alguns minutos de conversa para eu perceber o que estava errado. A vibração dele era de desespero. Ele dizia que confiava, mas tudo em sua linguagem corporal dizia o contrário. Os ombros estavam tensos, a voz era trêmula, o olhar preocupado. Ele não precisava de mais frases positivas. Ele precisava de um novo estado emocional. A vibração que você emite é como um sinal de rádio. Se você quer ouvir uma estação específica, precisa sintonizar exatamente na frequência correta. Um pequeno desvio, e tudo o que você ouve é estática. E é isso que muitas pessoas fazem. Elas querem uma vida de abundância, mas vivem vibrando na escassez. Querem um relacionamento amoroso, mas vivem se sentindo sozinhas e indignas. Querem saúde, mas cultivam emoções negativas todos os dias. E assim, vivem presas no ciclo da estática. Suas vidas se tornam um reflexo exato daquilo que estão emitindo, e nem percebem. O que você precisa entender é que a vibração não mente. O universo não responde ao que você diz que quer, ele responde ao que você é. E o que você é, neste exato momento, é uma frequência vibracional. E essa frequência pode ser alterada, sim. Não importa quão ruim esteja sua situação hoje, você pode mudar sua vibração em instantes, se mudar o que está sentindo, e isso não exige nada externo. Basta mudar o foco, mudar a narrativa, mudar o significado que você dá às coisas. Sabe aquele momento em que você está ouvindo uma música que o emociona profundamente e de repente tudo ao seu redor parece melhor, mais leve? A música não resolveu seus problemas, mas alterou sua vibração. E isso muda tudo. Quando você muda a vibração, muda a forma como percebe a realidade. E quando muda a percepção, muda as decisões, muda os comportamentos, muda os caminhos, muda os resultados. Você não precisa de 1000 técnicas para isso. Precisa de consciência e prática. Comece observando como você se sente ao longo do dia. Não como você pensa que se sente, mas como você realmente se sente. O corpo não mente. Observe sua tensão física, sua respiração, sua postura. Essas são indicações de sua frequência energética. Se você se sente oprimido, ansioso, irritado, sua vibração está baixa. Porém, você pode modificar isso, e pode fazê-lo agora mesmo. Inspire profundamente. Feche os olhos. Visualize uma lembrança que lhe trouxe paz, alegria ou gratidão. Reviva esse momento por alguns instantes. Permita que seu corpo se reconecte a essa emoção. Repita esse exercício diversas vezes ao dia. Treine sua mente para se manter em estados emocionais mais elevados. Com o passar do tempo, esse novo padrão vibracional se tornará sua natureza. E então, você começará a atrair pessoas diferentes, oportunidades mais favoráveis, soluções inesperadas. Não por causa de qualquer magia, mas porque você deixou de vibrar como uma vítima e começou a vibrar como um criador. Já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma sorte contínua? Elas pensam em alguém,
e essa pessoa entra em contato, elas desejam algo e, de repente, isso surge em suas vidas. Isso não é sorte, é ressonância energética. Elas aprenderam, mesmo que intuitivamente, a permanecer em uma frequência elevada. E o universo responde. Sempre responde. A verdade fundamental é que você já atrai tudo o que precisa para transformar sua vida. Porém, se sua vibração for incompatível com esses elementos, você não consegue perceber nem agir no momento oportuno. É como ter uma senha incorreta para acessar um sistema. A porta está lá, mas não se abre até que você digite a combinação correta. E essa combinação reside em sua vibração. O primeiro passo é cessar a culpabilização do mundo externo. O segundo é assumir total responsabilidade pela frequência que você escolhe emitir. E o terceiro é praticar diariamente estados emocionais alinhados com o que você deseja experimentar. Você não precisa esperar que nada mude externamente para modificar seus sentimentos internos. Quando você muda internamente, o mundo externo se ajusta em consequência. Isso é ressonância energética. Isso é atração. Isso é criação consciente e está ao seu alcance agora. Se há uma única ideia que você deve reter deste vídeo, é esta. Sua realidade não se altera quando você apenas deseja. Ela se transforma quando você modifica sua frequência. O universo não responde a desejos passageiros. Ele responde à vibração contínua que você mantém diariamente, mesmo quando ninguém está observando. Agora que você compreendeu isso, não se detenha aqui. O próximo vídeo que está aparecendo na tela irá auxiliá-lo a subir mais um degrau nessa jornada de conhecimento, para que você se torne pelo menos um pouco melhor do que é agora. E acredite, essa pequena melhora faz toda a diferença quando você está comprometido com sua própria transformação. Obrigado por sua companhia até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Aguardo você lá.